Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu sou professora de Direito Administrativo e nesse curso de revisão nós vamos tentar desenvolver aqueles tópicos que apareceram no nosso último edital. Dentro do último edital, acredito que vocês viram a exigência das duas leis com relação à parte de licitações. Nós temos lá a Lei 8666 do ano de 93, que nós sabemos que se não tiver nenhum decreto, nenhuma alteração, a partir do dia 1º de abril do ano que vem, vai deixar de ser aplicada. Por esse motivo, eu vou deixar para trabalhar com a parte de licitações no nosso último encontro, porque às vezes até lá a gente já teve alguma informação, alguma novidade com relação a esse assunto. Eu, particularmente, estou apostando que ela não vai ser exigida. Não faz sentido cobrar uma lei na prova de vocês que no dia 1º de abril vai deixar de ser aplicada. Mas já existem ali rumores, inclusive em razão de entendimento do Tribunal de Contas da União, da possível prorrogação desse prazo. Por quê? Qual foi a ideia, falando aí sobre a lei? Nós tivemos no ano passado a publicação da 14.133. Ela reuniu vários dispositivos legais, entre eles a 8666, a 10.520 do pregão e do regime diferenciado de contratação. A lei vem e fala assim, olha, nós estamos em 1º de abril de 2021. Até 1º de abril de 2023, a administração, você pode escolher qual a legislação você vai utilizar. Pode usar as leis antigas ou pode adotar a lei nova. Qual foi o pensamento do legislador? Conceder à administração pública um lapso temporal razoável para ela aprender a usar a lei nova. 2 anos? Só que o que o Tribunal de Contas da União, inclusive, manifestou? Que ninguém está usando a lei nova. Então, se efetivamente, a partir do dia 1º de abril, for obrigatória a 14.133, vários órgãos da administração direta, entidades da indireta, ainda não terão ali se adaptado para a nova regra do processo licitatório. Por isso que tem muita gente falando da possível prorrogação. Tá? Mas, de qualquer jeito, vou deixar para o nosso final. Na aula de hoje, eu quero desenvolver com vocês uma teoria geral sobre direito administrativo, sobre administração pública, alguns conceitos, falar dos princípios e, se der tempo, eu já quero entrar na parte de organização administrativa. Lembrando que o nosso curso ele é um curso de revisão. Eu não vou conseguir aprofundar em todos os pontos, em todos os detalhes. Nós vamos pegar aquilo que é o principal para você compreender a nossa disciplina e aí sim poder aprofundar no material que você tem, uma apostila, fazendo a leitura da própria legislação, igual a questão da Constituição Federal, que é sempre necessário para a nossa prova. Mas antes da gente começar a aula, você tem que ter em mente o seguinte, o nosso curso ele é um curso de revisão. Deixa eu só colocar aqui. Tá? O nosso curso ele é um curso de revisão. Agora, você tem que ter em mente qual é o seu objetivo. Por que você está aqui? Qual que é o seu objetivo? Isso é fundamental. E embora pareça uma coisa muito óbvia, às vezes a gente acaba esquecendo, acaba deixando de lado. Estudar para um concurso público é uma profissão hoje em dia. Se você trabalha e depois vem para cá, parabéns, você tem 2 empregos. Quando você tem em mente o seu objetivo, coloca isso no papel, prende isso no seu quarto, prende isso no armário, coloca no lugar visível, para todo dia você acordar e olhar para ele, para não perder o foco. Porque, infelizmente, às vezes a gente acaba sofrendo influências externas que vão minando a nossa autoconfiança, que vão nos afastando justamente disso aqui. Agora, se você tem um objetivo, que é a aprovação no concurso do CFO, qual que é o caminho que você tem que percorrer para chegar até lá? O que você tem que fazer para alcançar o seu objetivo? Você tem isso muito claro na sua cabeça? E você tem que ter em mente que a preparação para um concurso é diferente de estudar para um concurso? Como assim, professora?
preparação envolve vários outros elementos além do estudo. E estudar é só uma etapa na sua preparação. Porque além de estudar, você tem que dormir também. Porque para estudar, você tem que estar atento, você tem que ter qualidade de vida para conseguir estudar, no sentido de absorver conhecimento para estar preparado para atingir o seu objetivo. Então não adianta falar que você vai chegar em casa todos os dias à noite, vai estudar até 3h30 da manhã e vai acordando no dia seguinte às 6. Isso se sustenta se você fizer isso um dia ou 2. Às vezes você está com a matéria acumulada, você fala assim, não, beleza, essa semana eu vou tirar o atraso, tudo bem. Agora, tentar fazer disso a sua rotina não vai dar certo. Você tem que dormir. A qualidade do sono vai influenciar em todos os outros elementos, inclusive no controle de ansiedade. Quantos alunos a gente não tem que falam assim, professora, eu estudei, eu sabia tudo. Eu cheguei na prova, me deu um branco. Por que dá branco? Porque você está exausto. É o bloqueio mental. O sono ele é importante. A alimentação é fundamental. A maioria aqui, eu vejo o pessoal na hora do intervalo, o pessoal que está chegando, até que a alimentação de vocês está dentro ali de uma alimentação saudável, razoável, mas preste atenção na alimentação, evitando os excessos desnecessários, excesso de açúcar, excesso de álcool. Tudo isso prejudica o seu rendimento na hora do estudo. A atividade física, que vocês também estão sempre aí, tem gente que até na chuva, faça chuva, faça sol, está correndo. É ou não é? A amiga que está molhada, ensopada, está sem tênis assistindo uma aula de meia. Ah, beleza. Mas está lá na atividade física, firme e forte. Dentro da alimentação, não esquece de tomar água. E se você tem aqueles bloqueios no sentido de nervosismo, véspera de prova, momento de prova, a minha sugestão é, faça outros concursos. Professora, mas eu vou fugir do meu objetivo? Não. Porque dentro do seu objetivo tem a preparação. E fazer prova, você tem que aprender a fazer prova. Como assim aprender a fazer prova? Aprender a fazer inscrição, aprender a pagar o boleto dentro da validade. Tem gente que faz inscrição e esquece de pagar boleto. Aprender a dormir na véspera de prova até o dia seguinte. Tem gente que não dorme, fica a noite inteira acordado, nervoso, porque vai fazer prova no dia seguinte. Aí prejudica tudo aquilo que você investiu. Aprender a ir para o local de prova com antecedência. Sair de casa com antecedência. A chegar lá, ficar esperando o portão abrir. Na hora que o portão abrir, ter todo aquele pré-prova, passar no banheiro, encher a garrafinha de água, sentar no seu local e concentrar, respirar. Quem é de rezar, reza. Quem é de orar, ora. É aquele momento que você vai pegar o fôlego e focar. Além disso, precisa de resolver exercícios. Questões. O que é a prova do concurso? Você vai ficar lá horas e horas sentado. É uma lista de exercícios, é ou não é? Então, você tem que desenvolver, na sua preparação, essa capacidade. Tem aluno que senta para fazer exercício, fica 15 minutos fazendo. Ah, não aguento mais fazer exercício. Você tem que aguentar. Serão horas e horas resolvendo uma bateria de exercícios. Se você ainda não consegue se concentrar, ficar lá 4 horas sentado, focado, porque fica nervoso, fica cansado, o corpo dói, você tem que preparar isso também. Faz parte da sua preparação. Então, vá fazer prova de concurso. A maioria dos concursos públicos tem direito administrativo, tem direito constitucional, tem direito penal. Ah, professor, mas vai cair uma matéria que eu não estudei, então deixa ela de lado. Essa ideia de fazer um concurso público que não é o seu foco, é no intuito de se preparar com relação a esses outros ambientes externos que vão influenciar vocês. Na hora de estudar, cuidado, você tem que estudar num local que tenha barulho. Tá louca, professora? Todo mundo fala que é justamente o contrário, tem que ser um local tranquilo, um local silencioso, um ar-condicionado adequado. No dia da prova, você tem certeza que vai estar assim? Que não vai ter uma obra acontecendo do lado, que não vai estar um calor insuportável, que na sua sala não vai ter ar-condicionado? Será que vai ter?
E se tiver, será que vai estar funcionando ou não? Então, cuidado. Você tem que estar preparado para esses elementos externos, porque preparar para concurso não é só estudar. Ficar estudando num quartinho, com acústico, isolamento, temperatura, tudo ideal, pode jogar a sua preparação fora no dia da prova, se tiver uma intercorrência acontecendo. Já teve situação de gente fazer prova, que a sala estava tão cheia, que tinha a fileira encostada na janela. Normal, não é? Sim e não. Por quê? A fileira da janela estava batendo sol. 4 horas de sol na nuca. E aí quem estuda dentro de um quartinho com ar-condicionado, isso vai atrapalhar? Vai. Então comece a estudar na sala da sua casa. Professora, mas tem gente falando e passando o tempo inteiro. Ótimo. Isso vai ser parte da sua preparação. Então, muito cuidado. Você tem que estudar da forma correta. Você tem que estudar teoria? Tem. Mas você tem que fazer muitas questões de prova para você aprender, para você estar preparado. E o aluno que está preparado mesmo, quando chega lá, primeiro, ele não vê o tempo passar. Segundo, é uma garrafa de água, uma barrinha de cereal, e olha lá, não tem que fazer piquenique, não. Porque se você fica bebendo água, fica comendo, daqui a pouco você vai querer ir no banheiro, você vai levantar. Então, você está... Boa noite, cheguem. Você vai estar perdendo preciosos minutos que podem influenciar no seu resultado final. Então, cuidado. Façam um quadro de horários, um cronograma de estudos. Esse quadro de horários é de segunda a segunda. Coloca os dias que você não pode estudar, os horários que você não pode estudar. Deixe tempo para poder fazer exercício, uma boa alimentação, para o tempo de sono. E aí vai encaixando o seu estudo de acordo com as suas possibilidades. Quem tiver dificuldade para montar esse quadro de estudo semanal, me procura que eu vou ajudar vocês. Se você não puder me procurar aqui em sala, o pessoal que está no online, tem o meu Instagram, tá? É professora, só que é tudo por extenso. É professora Patrícia Kopp, que é o meu Instagram. Me chama, fala que você é meu aluno daqui. Fala, professora, me ajuda a montar um quadro de estudos. E aí a gente vai conversando, vai trocando ideia, porque você tem que ter toda essa preparação para chegar no dia da prova e conseguir colocar no papel o conhecimento que você adquiriu, tá? Feita essa introdução inicial, vamos começar agora a nossa conversa. Durante as aulas, aqui é bem tranquilo, mas eu sempre gosto de solicitar, vamos evitar conversa paralela, tá? Quem tiver dúvida, por gentileza, levante a mão. Se eu estiver no meio do raciocínio, eu vou te dar um sinal, mostrando que eu vi que você quer perguntar, mas estou pedindo para você aguardar só um pouquinho, por gentileza. Aí, assim que eu terminar a explicação, eu abro para as nossas perguntas. Combinado? Alguma dúvida, gente? Algum pedido? Não? Tem o grupo de vocês, não tem? Da sala? Eu pedi para eles disponibilizarem o slide que eu vou utilizar no grupo, tá? Porque aí vocês não precisam ficar copiando o que vai aparecer aqui na projeção. Só aquilo que eu estiver escrevendo aqui do lado, quem tiver interesse faz as anotações que são referentes ali à matéria. Tá certo? Vamos lá, então. Para a gente falar sobre direito administrativo, a gente precisa trabalhar com alguns conceitos iniciais e não desprezem esses conceitos iniciais. Normalmente é o comecinho da apostila, é o comecinho do livro, que o pessoal passa batido, mas pode ser objeto ali da prova. Para a gente começar a falar sobre administração pública, eu tenho que ir na Constituição Federal. A Constituição de 88, ela é, sem dúvida alguma, a lei mais importante dentro do ordenamento jurídico. E no seu dispositivo do artigo 1º, nós temos aqui os entes da federação, União, Estados, municípios e o Distrito Federal. E o parágrafo único, que é o ponto importante, que fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. É aquela teoria lá do direito constitucional que fala que o poder ele é uno, ele é indivisível.
Mas a partir do momento que eu tenho esse poder que emana do povo, que ele é uno, que ele é indivisível, logo na sequência, o artigo 2º ele fala: são poderes da União, harmônicos e independentes entre si, o executivo, o legislativo e o poder judiciário. Então, para o direito administrativo, deixando essa divergência do constitucional de lado, nós temos sim os 3 poderes. E quando nós temos os 3 poderes, nós vamos ter as funções que serão exercidas pelo Estado, e é sempre necessário fazer essa correspondência entre os poderes e as funções que serão exercidas. Quais são essas 3 funções, ou as 3 principais? Nós vamos ter a função legislativa. A função legislativa é a função da elaboração da norma primária. A função legislativa, ela vai ser exercida, então, justamente pelo Poder Legislativo, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e o Senado. Além da função legislativa, a função administrativa, essa atribuída ao Poder Executivo. E quando pensamos em Poder Executivo, nós temos, falando de exemplos, órgãos que são órgãos independentes. Vamos ter a Prefeitura, a Governadoria, a Presidência da República. E ainda a função judicial ou jurisdicional, que é conferida ao Poder Judiciário. Quando falamos de Poder Judiciário, nós temos a parte de organização do Judiciário prevista na Constituição Federal. São vários dispositivos fazendo a distribuição de competências entre órgãos de primeira, segunda instância e tribunais superiores. É sempre importante lembrar que entre os órgãos do Poder Judiciário não há que se falar de hierarquia. Na ideia de hierarquia dentro do que é trabalhado no direito administrativo, ou seja, um poder de comando, um dever de obediência. Nós temos, sim, a distribuição de competências com competência recursal. Competência recursal não é a mesma coisa da existência de uma hierarquia. A hierarquia aqui no direito administrativo é o poder de comando. E jamais um ministro do STF poderá expedir um ofício determinando ao juiz de primeira instância a forma como ele deve julgar. Essa hierarquia, no sentido de comando, não estará presente. Essa é a ideia principal. Mas, hoje, os livros já mostram uma aparente relativização com relação a essa afirmação de que não existe nenhuma hierarquia, em razão da emenda 45, que conferiu lá no artigo 103A a competência para o STF editar o quê? Súmulas vinculantes. Então, existe ali essa ponderação, essa observação, uma vez que a súmula vinculante, que nós vamos trabalhar aqui, elas são de observância obrigatória. A súmula vinculante, ela traz um comando de observância obrigatória para todo o poder judiciário e para a nossa administração pública. Eu vou dar exemplos aqui, mas você já pode lembrar da súmula vinculante 13, que veda o nepotismo. Qualquer magistrado, quando for proferir uma decisão em processo, tem que seguir a vedação do nepotismo. Essa aqui é a determinação. Então, eu tenho aqui as nossas funções. Eu quero fazer uma correlação com os poderes, então, como eu coloquei para vocês. Nós vamos ter o que alguns autores chamam de função. Vou colocar a primeira típica. Função típica, que é a que eu apresentei. P é para Poder Executivo, PL para Poder Legislativo e o PJ para o Poder Judiciário. Quando eu tenho o Poder Executivo, como eu falei para vocês, a função típica do Executivo
é a função de administrar. Alguns autores não usam essa expressão função típica. Eles falam de função preponderante, função principal, mas essa aqui é a ideia. Para que existe o poder executivo? A ideia principal é justamente administrar, utilizar os recursos para atender aos interesses da coletividade. Ali, o poder legislativo vem com a função de legislar e o poder judiciário com a função de julgar. A doutrina fala que a função de edição de normas primárias, ela vem do poder legislativo. O poder executivo e o poder judiciário, eles vão aplicar a lei de forma subsidiária, de forma complementar. Quando o poder executivo exerce a sua função, ele está distrito ao princípio da legalidade. E o que o princípio da legalidade fala? Que a administração só pode fazer o que a lei determina, o que a lei autoriza. O poder judiciário, da mesma forma, quando ele vai solucionar os conflitos, quando as partes não conseguem por conta própria encontrar essa solução, o judiciário também vai aplicar a lei ao caso concreto. Então, tanto o executivo quanto o judiciário, eles vão emanar atos provenientes da aplicação das leis. Vamos continuar complementando. Agora, quando eu tenho a ideia de uma função típica preponderante, também existe a ideia da função atípica secundária. Porque o poder legislativo, ele também vai administrar, ele também exerce função administrativa, assim como o poder judiciário. Quando você tem a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais publicando um edital do concurso público para o provimento de vários cargos, concurso que será realizado no ano que vem, nós temos o legislativo exercendo função administrativa. Publicar edital de concurso público, realizar o concurso público, nomear servidores, conceder férias para servidores. Isso é função administrativa. O mesmo raciocínio judiciário. Vai ter concurso do TJ. E aí eu pego mais um exemplo. Além da função administrativa com relação ao concurso público, a função administrativa é a realização de um processo licitatório. Quando a Assembleia realiza uma licitação, quando o Tribunal de Justiça realiza uma licitação, eles estão administrando. E nesse ponto, você tem que raciocinar que o direito administrativo é o ramo do direito que faz o estudo, a análise da função administrativa. O direito administrativo não se preocupa em estudar o poder executivo, elegibilidade, inelegibilidade, mandato. Isso é coisa do direito constitucional. O direito administrativo, ele não estuda o poder executivo, ele estuda a função administrativa. O poder, só complementando aqui, o poder executivo também exerce a função, entre aspas, por favor, de legislar. E aí você pode pensar, exemplo 1, no exercício do poder regulamentar ou poder normativo. A Constituição fala no artigo 84, inciso 4º, dentre as competências do presidente da República, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, assim como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Quando o presidente da República edita um decreto, um regulamento para fiel execução da lei, ele complementa a lei, ele está exercendo uma função de elaboração, de produção de normas. Um segundo exemplo, para justificar essa função de legislar, é quando o presidente participa do processo legislativo. Ao final do processo legislativo, a lei vai para a sanção do presidente, que pode sancionar ou apresentar vetos. Não é a função principal, mas também acontece. E o Poder Executivo também vai exercer a função de julgar. O exemplo que eu sempre dou, saúde. O exemplo que eu sempre dou em sala
autuação de trânsito. Quando você tem autuação de trânsito, vai ser expedida a notificação para o proprietário do veículo, concedendo a ele um prazo para apresentar defesa. Quando ele faz uma defesa, a defesa, dependendo do órgão, ela vai ser encaminhada a uma comissão que vai julgar o recurso em face dessa autuação de trânsito. É julgamento que está acontecendo. É a função principal? Não, mas ela acontece. A função aqui de autuação, ela é emanação do exercício do poder de polícia. O poder legislativo, além de legislar e administrar, ele também vai julgar. Aí, nesse sentido de julgar, um exemplo que a gente sempre tem, que a gente sempre encontra, é a competência do Senado para julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, entre outras autoridades. O processo do crime de responsabilidade, ele passa pela apreciação da Câmara, dos deputados, que aceita ou não. Se for aceita, vai para o Senado e o Senado realmente vai julgar. E aí, quando a gente estuda a parte de controle administrativo, dentro da matéria de controle administrativo, tem o tópico controle legislativo. E quando o legislativo faz o controle, presta atenção, eu tenho dois tipos de controle. O poder legislativo faz controle político e faz controle financeiro, orçamentário, contábil, de patrimônio e de pessoal. Quando a doutrina fala que o poder legislativo exerce controle da administração, controle político, entra aqui o nosso exemplo, o impeachment. O julgamento do processo de impeachment, ele é um julgamento eminentemente político. No controle financeiro, orçamentário, patrimonial e de pessoal, são os artigos 70 a 75 da nossa Constituição. E lá você encontra o órgão independente, o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas tem nome de tribunal, mas não integra a organização do Judiciário. O Tribunal de Contas, ele auxilia o poder legislativo no controle exercido sobre a administração pública. Dando certo até aqui nossa conversa? E, por fim, está faltando o poder judiciário legislar. Lei com nome de lei, jamais o judiciário irá exercer. Por isso eu coloco entre aspas. Mas o poder judiciário edita normas? Sim, regimento interno. Regimento interno de tribunal. Se você tampar o título, é uma norma. Ele pode fazer isso porque ele recebe da Constituição Federal competência para a elaboração de regimento interno. É uma função normativa que existe. Então, todos os poderes, eu posso falar assim, eles exercem todas as funções. Ora como função principal ou típica, ora como função secundária ou atípica. Mas essa distribuição não é de forma aleatória. É toda desenvolvida a partir da Constituição Federal. É a Constituição que escolheu, a de 88, que compete ao Legislativo fazer esse controle orçamentário e financeiro de gasto da administração pública. Poderia ter estabelecido a competência ao Ministério Público, ou ao Poder Executivo, ou ao Poder Judiciário. Mas a competência atual é do Poder Legislativo. Essa distribuição de competências é feita toda com base na Constituição. Por isso que estudar o direito constitucional é tão importante. Ele é básico para desenvolver o raciocínio de todas as demais disciplinas. Agora, com relação à função política. Como assim, professora? Essa ideia de função política. Alguns autores, eles trazem essa função, distinguindo a função política da função administrativa. A função política, ela é a função de governo, tá? Pode associar essa ideia. É uma função de governo. Daqui a pouquinho eu vou detalhar mais essas informações com vocês.
e ela é exercida por órgãos governamentais ou órgãos políticos, como alguns autores falam. Professora, não estou pegando a ideia. Quando você tem ali o presidente da República ou a presidência da República, os ministros de Estado, eles não vão elaborar as políticas públicas que serão executadas? Vamos pegar ali política pública na área de educação. A cada governo, novas prioridades são estabelecidas. E aí, se você tem um presidente onde ele tem ali como sua plataforma a educação, e ele vai desenvolver, ele vai dar prioridade, ele vai estabelecer políticas públicas, são decisões governamentais. E junto com os ministros, serão traçados ali os planos de governo. E esses planos vão ser colocados em prática nas escolas públicas. E aí você já tem uma função administrativa. Estabelecer políticas públicas é uma decisão eminentemente política. Agora, as aulas que serão ministradas nas escolas é uma função administrativa. Nomeação é um ato administrativo. Atos administrativos está dentro do edital. A nomeação pode ser no exercício da função política, a nomeação pode ser no exercício da função administrativa. Quer ver? Nomear ministro para o STF é uma decisão administrativa do cotidiano ou é uma decisão eminentemente política? Política. Escolher um ministro do STF é uma decisão política. E é óbvio que se eu, Patrícia, sou presidente da República, eu vou indicar para ser ministro do STF uma pessoa que tem os mesmos pensamentos que eu tenho. Eu vou colocar uma pessoa que pensa de forma diferente, que vai julgar de forma diferente, que vai produzir decisões que não estão de acordo com os meus entendimentos? É óbvio que não. E aí, daqui a 4 anos, quando você for presidente e surgir a vaga, você vai fazer a mesma coisa. Então, escolher ministro do STF, nomear ministro do STF, é um ato no exercício de uma função política. Agora, e nomear o primeiro candidato do concurso público da Assembleia? Tem decisão política? Análise de oportunidade, conveniência? Não, é o primeiro colocado e pronto. É uma função o quê? Administrativa. E aí a professora Maria Silvia, quando ela desenvolve, eu estou usando a Maria Silvia, vou utilizar o Eli Lopes Meirelles, que são os autores muito recorrentes nas provas de vocês. Quando a gente pega lá a banca, quando a gente pega as provas da CRS, a gente consegue observar, não são apenas esses, não estou falando isso de forma alguma, mas eles são muito utilizados. A própria professora Maria Silvia, ela faz essa distinção de função política e função administrativa, e ela ainda reforça o seguinte: a função política, ela é predominantemente exercida pelo Poder Executivo. No entanto, o Legislativo também exerce função política, sem dúvida alguma. Aquilo que vai ser incluído numa lei é uma decisão política. São vereadores, são deputados estaduais, deputados do Distrito Federal, deputados federais, senadores. O que eles vão colocar ali numa lei, por exemplo, no Estatuto do Desarmamento? Nós vamos ter normas mais brandas ou normas mais severas? Quando uma lei é elaborada, isso parte de uma decisão